Olá, bem-vindos a mais um episódio do Reflexões Criativas. Eu sou o Daniel Chicotte e no episódio de hoje eu quero explorar um aspecto fundamental da comunicação que muitas vezes é negligenciado, que é tom de voz. Eu vi uma frase na internet que captura perfeitamente o tema de hoje, que é essa que está aqui no vídeo. Para quem não está vendo, ela diz o seguinte: Communicating is one thing, but your tone while communicating is everything. Ou seja, a comunicação é uma coisa, mas o seu tom enquanto se comunica é tudo. Então vamos refletir porque o tom é tão crucial e como a gente pode usar ele de maneira eficaz nas nossas relações. A gente aprendeu lá na faculdade que comunicação, por definição, envolve transmissão de informação entre um emissor e um receptor. Sem isso, a mensagem ela pode correr o risco de não ser enviada, recebida e compreendida. Mas sem o tom adequado, ela corre o risco de não ser recebida ainda de uma forma eficaz. Quando a gente fala de comunicação, geralmente a gente pensa primeiro nas palavras que escolhemos. No entanto, o tom, que é a maneira como falamos, pode tornar a nossa comunicação ainda mais impactante. O tom de voz ele inclui vários fatores, como inflexão, volume, ritmo, ênfase. Todos esses contribuem para o entendimento e significado dessa mensagem pela outra parte. Um parênteses, do ponto de vista do marketing, essa dinâmica é ainda mais crucial, porque as empresas, que são os emissores, precisam transmitir suas mensagens de forma clara e eficaz para o seu público-alvo, que são os receptores. E a comunicação de marketing bem-sucedida depende da capacidade de entender e engajar esse receptor. A mesma coisa funciona nos seus relacionamentos pessoais e no seu ambiente de trabalho. Porque o tom de voz transmite emoções que palavras sozinhas não conseguem. Você pode expressar empatia, autoridade, entusiasmo ou desinteresse, moldando a forma como a mensagem é recebida pela outra pessoa. Um estudo do Weiner de 1967 diz que a comunicação não verbal, incluindo o tom de voz, representa 93% da comunicação emocional. E o tom de voz desse todo representa 38%. Uma pesquisa do Journal and Social Psychology diz que o tom de voz afeta a percepção de sinceridade e confiabilidade. Um tom mais baixo tende a ser percebido como mais confiável. O que você acha? Você concorda? Agora vamos para cenário prático. Imagina um líder dando um feedback para o funcionário. Se ele usar um tom calmo e encorajador, esse funcionário pode se sentir valorizado e até motivado. Mas se for apenas um tom crítico e frio, esse feedback pode ser desmoralizante e traumatizante. Um outro exemplo disso pode ser um atendimento ao cliente. Um representante pode falar: Estou aqui para ajudar. Mas se o tom for impaciente, o cliente vai sentir o oposto. Vamos pegar um exemplo. A Maria trabalha comigo. Oi, Maria, seu relatório está muito bem elaborado, mas eu acho que temos pontos que a gente pode melhorar para torná-lo um pouco melhor. Vamos ver junto? A Maria pode se sentir valorizada e motivada a melhorar. Se eu usar um tom negativo, por exemplo, Pô, Maria, seu relatório veio cheio de erro. A gente precisa discutir isso. ela vai se sentir desmotivada e criticada. Num atendimento ao cliente, por exemplo, um atendente que diz: Eu entendo sua frustração. Vamos resolver isso junto. o cliente pode se sentir ouvido ali e confiante numa resolução de problema. Agora, quando é um tom impaciente, Isso não é problema do nosso departamento. Você precisa falar com o departamento correto. o cliente já se sente ali na hora negligenciado. A mesma coisa quando é uma conversa pessoal. Puxa, sinto muito que você esteja passando por isso, posso te ajudar? A pessoa se sente apoiada e compreendida. Nossa, que chato, mas todo mundo passa por problemas. A pessoa pode se sentir desvalorizada e sozinha. E é exatamente por isso que a gente precisa definir a importância da comunicação empática. A comunicação empática ela é sobre entender e respeitar as emoções e percepções do outro. Um tom de voz empático sempre vai transmitir compreensão e apoio.
No ambiente corporativo, não é novidade, isso é crucial para construir relacionamento sólido e colaborativo. Tem um estudo da Harvard Business Review que diz que líderes que utilizam um tom de voz positivo e encorajador têm maior probabilidade de inspirar suas equipes a obter melhores resultados de desempenho. Então, seja empático ao falar. Procure ser uma pessoa empática, se relacionar bem com os outros, entender a outra ponta, perguntar como vai ser o dia. Isso pode fazer uma puta diferença no dia de uma pessoa e te dá a possibilidade de ganhar ali uma confiabilidade e uma abertura genuína nesse seu relacionamento. Quando a gente vai para a comunicação digital, a gente tem um outro desafio, porque aí falando especificamente de e-mail, mensagem de texto, a gente tem desafio adicional. Porque a gente não tem tom de voz ali. A gente tem que fazer uso de pontuação correta, um emoji e formatação para transmitir o tom desejado. Uma mensagem simples como precisamos conversar, ponto. Pode parecer bem mais ameaçadora do que oi, podemos conversar quando tiver um tempinho? Interrogação, um emoji de carinha com uma piscadinha. Isso soa muito mais amigável. Então, como é que a gente faz para melhorar nosso tom na comunicação? Primeiro, a gente tem que estar ciente de como a gente soa. A gente precisa gravar nossas conversas e analisar o tom. Óbvio que isso não funciona para todo mundo. Eu mesmo não gravo as minhas, a não ser com exceção dessa aqui que a gente está fazendo nesse podcast, que a gente fica revendo para cortar os erros. O segundo é praticar a empatia. Eu falei disso. A gente tem que se colocar no lugar do seu interlocutor e ajustar o tom de acordo com a pessoa que você fala, mas sempre de maneira respeitosa. Não adianta você aumentar o tom de voz, que isso só vai jogar contra você. E terceiro, é variar a sua inflexão e ritmo para manter esse interesse e destacar pontos importantes do que você precisa nessa comunicação. E por último, você pode pedir feedback para um colega que esteja disposto a te dar. Alguém que você confie e que esteja disposto a ajudar você a melhorar seu estilo. Então, uma recapitulação rápida. O tom de voz, ele é um aspecto poderosíssimo da comunicação que pode transformar a maneira como nossas mensagens são recebidas. Então, você desenvolver um tom apropriado não só melhora a eficiência e eficácia da sua comunicação, mas também fortalece relacionamentos e cria um ambiente mais positivo para todo mundo. Pratique essa autoconfiança, a empatia e ajuste seu tom para você poder se tornar um comunicador mais eficaz. Usar o tom certo na comunicação pode transformar a maneira como suas mensagens são recebidas, gerando empatia, compreensão e principalmente colaboração, porque ninguém faz nada sozinho e no dia de hoje quem não consegue colaborar com alguém está perdido. Então, ajustar seu tom de acordo com o contexto e o interlocutor que você vai ter, sem dúvida alguma, vai ajudar a fortalecer suas relações interpessoais e profissionais. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado, valeu!